Olá, caros alunos, sejam bem-vindos para mais nova disciplina, Bibliologia. Nós estaremos estudando sobre bibliologia. Que Deus te abençoe e quando você estiver com a sua apostila em mãos, que você leia os capítulos, que você faça as autoatividades, porque isso será muito importante para o seu aprendizado, ok? Então vamos lá? Bibliologia. Bibliologia é a revelação das Escrituras. Este é o capítulo 1. Bibliologia é a revelação das Escrituras. Vamos lá então? Introdução. Ao iniciarmos o estudo desta disciplina, será interessante nos reportarmos a algumas perguntas fundamentais para a nossa jornada. Quais perguntas? Por que surgiu a Escritura? Como ela se originou? Será ela verdadeira? A Bíblia que temos à nossa disposição é autêntica? É legítima? Ela tem autoridade? Estas são algumas das perguntas feitas, as quais você deverá estar sempre pronto para responder. E é por isso que você está aí aprendendo sobre bibliologia. Bem-vindo ao nosso primeiro capítulo. Definição de bibliologia. Bibliologia é o termo teológico que indica o estudo das Sagradas Escrituras. Esse estudo se refere à doutrina das Escrituras e ao estudo da história da Bíblia como livro, desde sua origem, composição, estrutura, processo de escrita e até chegar nos nossos dias atuais. A Bíblia, ela é a mensagem de Deus para nós. Ela é a mensagem. Ela traz a auto-manifestação de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia é verídico, é verdade, tem evidências. Tudo que sabemos e ainda saberemos a respeito de Deus, a partir do estudo da sua palavra, só é possível porque Ele quis manifestar-se. Então ele se manifesta, ele manifesta-se ao homem e nós podemos conhecer esse manifestar através da Bíblia, através das Sagradas Escrituras. Deus se revela como pessoa e nos dá a conhecer o seu caráter e a sua personalidade, as formas que Deus agiu na humanidade. A manifestação de Deus não teve como objetivo nos dar uma Bíblia para que simplesmente conheçamos sobre as coisas de Deus, mas sim que o conhecimento sobre as coisas de Deus nos levasse ao conhecimento dele. Portanto, o objetivo da Escritura é relacional. É um relacionamento entre Deus e aquele que lê, aquele que estuda, aquele que busca o conhecimento. Por isso, afirmamos que ela é a mensagem de Deus ao coração dos homens. O caráter e a natureza das Escrituras. É originária do mundo oriental antigo e influenciou toda a vida ocidental moderna. Então, ou seja, tudo começou lá no Oriente, né? No Oriente Médio. Local onde hoje nós podemos identificar, né? Israel, Egito, Arábia Saudita, Síria, Irã, aquela região que foi conhecida como fértil crescente, né? Não foi à toa que Deus escolheu aquele local onde se encontra Israel hoje, que nós conhecemos como Palestina. Não é à toa que Deus escolheu aquele local. Por quê? Porque da Babilônia ao Egito, se você pegar no mapa, você vai ver os rios Tigres, Eufrates, o rio Nilo, também o Mar da Galileia, o rio Jordão. Então era um local onde havia vida, né? Onde havia rios, porque um local onde não há água, né? Pouca vida. Então Deus escolhe um local que era muito crescente, né? Era um local de vegetação, de condição de vegetação, um local onde pudesse ter vida. Então é um mundo oriental e tudo começa ali até os nossos dias de hoje. A Bíblia é um livro de natureza espiritual. Então, por isso que nós precisamos estar em espírito, em oração,
para que podemos entender, cuja origem é divina, ela é de Deus, na qual o homem foi instrumento de Deus para fazer-se conhecido. O homem teve a inspiração do Espírito Santo para poder escrever tudo sobre Deus. A Bíblia atende os anseios do homem integral. Agora, a necessidade das Escrituras. Por que a necessidade das Escrituras? Antes da queda do homem, olha só que interessante, as condições de comunicação e de relacionamento com Deus eram diferentes das condições atuais. A comunicação e relacionamento eram diretos e promoviam a comunhão intensa entre o Criador e a criatura. Lembra no Jardim do Éden, na viração do dia, quando Deus, Jesus Cristo, visitava o homem lá no jardim? Aí pela desobediência, pela queda do homem, pelo pecado, esse relacionamento foi quebrado. Então Deus, ele quer restaurar esse relacionamento com ele através de Jesus Cristo e através da sua palavra. A Escritura Sagrada foi enviada por Deus a fim de preencher as condições para a comunhão e para a restauração do relacionamento favorável com Deus, aos quais foram perdidos na queda. Agora, a razão das Escrituras. A razão de Deus ter nos dado a Escritura é que, sendo seres humanos finitos e Deus infinito, não poderíamos conhecê-lo, porque nós somos limitados, né? A nossa carne um dia, se Jesus não voltar até aquele momento, voltaremos ao pó, porque nós somos finitos, nós temos fim, a nossa carne tem fim, mas Deus é infinito, e a nossa alma, o nosso espírito é infinito, e esse conhecimento é para a eternidade. Então, sem a razão das Escrituras, não poderíamos conhecer, nem ter comunhão com Ele, a menos que Ele se revelasse a nós. Deus se manifestou de maneira sobrenatural, através do Espírito Santo, do seu agir, do seu poder, e inteligente, para que pudéssemos conhecê-lo e ter comunhão com Ele. Senão o homem jamais poderia ter comunhão com Ele. Se não fosse a Bíblia, você teria conhecido Jesus? Eu não teria conhecido. Eu conheci Cristo através das Sagradas Escrituras. Deus nos deu uma revelação objetiva, válida e racional acerca de si mesmo, por meios que conheceremos mais adiante. Pela maravilhosa e milagrosa ação de Deus, a sua revelação pessoal é acessível a todos, está à disposição de todos, para que todos possam observá-la, e a Bíblia, ela não é incompreensível, ela pode ser compreensível. Claro, se nós desejarmos esta compreensão, esse entendimento, este conhecimento, e ela está acessível para todas as pessoas. Então vamos lá, vamos falar sobre a revelação das Escrituras. Revelação das Escrituras. Concordo com a definição comum de revelação para iniciarmos o nosso estudo teológico a respeito do assunto. Neste sentido, revelação é o ato ou efeito de revelar ou de revelar-se. Então recebemos a revelação do próprio Deus e de sua palavra. Mas como isto ocorreu? O que isto significa? É o que nós veremos a seguir. Definição de revelação. A definição teológica de revelação está baseada nos vocábulos, palavras e termos originais da Sagrada Escritura. A palavra hebraica para revelar é galá, e a palavra grega usual para revelar, no grego, é apocalipta. Estas duas palavras expressam a ideia de desvelar o que Deus está encoberto. Então, a definição de revelação é revelar, ou seja, desvelar o que está encoberto. De acordo com o significado dessas palavras originais, revelação é a automanifestação de Deus e a comunicação que Ele fez de si mesmo a todas as pessoas, em todos os lugares, com o propósito de entrar em relacionamento redentor
com elas. Então, Deus, Ele quer trazer à tona, Ele quer se revelar à humanidade, se revelar a nós. Ele quer trazer aquilo que está encoberto, aquilo que está guardado. E isso nós vamos identificar de uma forma espiritual, para nós entendermos, para nós compreendermos aquilo que Deus reservou, aquilo que Deus preparou para a humanidade, para a sua criação. Agora, classificação teológica de revelação. Teologicamente, há duas categorias de revelação. Uma é superficial, a outra é mais objetiva. Então vamos para a revelação geral. É Deus se comunicando com os seres humanos através da natureza, fazendo-se conhecido a todas as pessoas de todos os tempos e de todos os lugares. Você pode ver aí em Salmos capítulo 19, versículo 1 e Romanos capítulo 1, versículo 20. Na revelação geral, Deus se automanifesta através, olha aí, da natureza, da história, da constituição do ser humano, física, emocional, mental, moral e na sua religiosidade, o que indica a sua espiritualidade. Então, por isso, há categorias das revelações, sejam elas superficiais ou objetivas. Deus se manifesta através da natureza, através da história, através da constituição do ser humano, agindo de forma física, emocional, mental, moral ou religiosa. Deus, ele manifesta através do ser humano, através da natureza, de coisas que nós podemos ver, nós podemos entender. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho, quando Israel atravessa o Mar Vermelho em terra seca. Então Deus usa o quê? Ele faz um milagre através do quê? Do Mar Vermelho. Eles passam pelo mar. Eles poderiam ter outra rota sem passar pelo Mar Vermelho? Teriam sim, mas Deus, ele usa a natureza para manifestar o seu poder. Como por exemplo no deserto, à noite que é muito frio, Deus usava do que? De uma coluna de fogo para trazer calor e sustentar o seu povo no deserto. Então a automanifestação de Deus através da natureza, através da história, dos tempos, como por exemplo o domínio egípcio na época, o domínio egípcio nos tempos de Moisés, e depois nós vamos ver os impérios dominando o mundo, como o Império Babilônico, o Persa, o Grego, o Romano. Nós vimos esses domínios, Deus se manifestando através da história e também através do homem, através do seu emocional, do seu mental, do seu intelecto, da sua capacidade de pensar. Então, quantos escritos nós temos? Salmos de Davi, nós temos escritos dos profetas maiores, menores, dos evangelhos, através de Mateus, através de Marcos, através de Lucas, através de João, as cartas paulinas. Nós temos aí o homem na história sendo usado por Deus para trazer a automanifestação do Senhor, para que nós pudéssemos ter conhecimento dele. Agora, de dois aspectos da revelação geral, são os aspectos: a disponibilidade universal, que é acessível a todos. A palavra de Deus, ela está acessível a todas as pessoas, a todas as nações. É claro que tem aquelas nações que proíbem a Bíblia, proíbem as Sagradas Escrituras. Então, isto é uma outra questão. E também o conteúdo da sua mensagem. Então, é um aspecto da revelação geral. É simples, é claro e menos detalhado. Obtém-se pela observação, contemplação, reflexão, meditação e pela própria busca interior da divindade. Então eu leio a palavra de Deus e eu vou meditar nela para que eu encontre Deus dentro de mim. Olha só que interessante. Por ser mais subjetiva, a revelação geral é inferior à revelação especial. Contudo, esta insuficiência
não a torna dispensável e nem pode ser considerada parte da revelação especial. Ambas são necessárias, ou seja, aquela que é especial, a revelação especial e a revelação geral. Ambas são necessárias e se complementam entre si, nos trazendo um entendimento harmonioso acerca de Deus e de suas coisas. A revelação geral se torna inferior e a especial, contudo, esta insuficiência não torna dispensável. Porque nós temos a revelação geral de Deus, nós vemos a Bíblia num todo, a manifestação de Deus, e nós temos a revelação especial de Deus. Sabe quando a palavra de Deus ela toca o teu coração, aquela passagem, aquele contexto, te choca, te chama a atenção. Então nós temos o aspecto geral, que ela é cristocêntrica, que a Bíblia ela prega do início ao fim Cristo, a morte de Jesus, o perdão dos pecados e a volta dele, e aquelas passagens que nos toca, que nos quebranta, que nos cura, que nos sara. Por isso ela é muito importante, a revelação geral de Deus para as nossas vidas. Agora a revelação especial é Deus se comunicando através da sua palavra e de seu Filho Jesus Cristo. Olha só, ela é direta, ela confronta os nossos pecados. Esta revelação diz respeito às comunicações particulares e manifestações de Deus para certas pessoas, profetas, escritores sagrados, em tempos, lugares e épocas específicas. O acesso a estas comunicações e manifestações só existe pela consulta às Sagradas Escrituras. Então ela é especial, porque há momentos em que, em tempos, lugares, épocas específicas, nós vamos ver diretamente o falar de Deus com o homem, com a sua criação, com a humanidade. Você pode conferir aí na sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Hebreus capítulo 1, versículo 12, e também João 14, versículos 8 e 9. A revelação especial teve como objetivo principal promover um relacionamento redentor para o homem, quando nós conhecemos o nosso pecado, porque a Bíblia está falando sobre o pecado, está apontando sobre o pecado, e nós podemos entender. A revelação especial é a revelação particular de Deus diretamente conosco, comigo e com você. Agora, a necessidade da revelação especial. Anteriormente à queda, o homem já gozava de uma revelação especial de Deus, de um relacionamento direto com Deus. Pelo fato de contar com a presença direta de Deus, de forma imediata e completa, no próprio momento de encontro com o Criador, após a queda, vemos o Senhor entregando sua palavra ao homem mais uma vez, instituindo uma forma de relacionamento através do derramamento de sangue no sacrifício de animais. Quando o sacerdote imolava um animal perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito, e então esse animal era sacrificado para perdão dos pecados. Isso no Velho Testamento, nos tempos do tabernáculo, nos tempos do templo. Adão, por sua vez, transmitiu a palavra do Senhor aos seus filhos, né? E com a queda, Deus começa a tratar da situação de uma maneira especial, começa a tratar do problema do pecado, da culpa, da depravação do gênero humano, e também começou a revelar os meios para expiar os pecados através de animais, de redimir o homem e reconciliá-lo. O pecado prejudicou e diminuiu a compreensão da revelação geral e sua eficácia. Então, olha só, desde os tempos antigos, Deus vem ensinando que para a remissão de pecados havia necessidade do quê? De derramamento de sangue. Daí então o motivo dos animais, né, serem sacrificados para a remissão de pecados. Isto no Velho Testamento, nos tempos dos sacerdotes, nos tempos do tabernáculo, construído por Moisés, depois do templo, construído por Salomão. E esta era a forma de que os pecados fossem redimidos, perdoados. Hoje, no
tempo da graça é Cristo. Ele foi crucificado, ele derramou o sangue dele, ele foi o Cordeiro de Deus e derramou o seu próprio sangue para a remissão dos nossos pecados, ok? Para não haver nenhuma confusão aí. A natureza da revelação especial. A natureza da revelação especial diz respeito à sua forma de apresentação. A revelação especial, ela é pessoal. O fato é que um Deus pessoal se apresenta às pessoas, a você, e de várias formas. Olha só, Deus apresentou-se a Moisés. Eu sou o que sou, lá em Êxodo 3,14. Deus afirmou alianças pessoais com indivíduos, quais? Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Deus firmou alianças pessoais com a nação de Israel. A nação de Israel era o povo escolhido de Deus, exclusivo de Deus. Não que Deus fizesse acepção das demais nações. Não, é que Deus ele tem um vínculo muito grande. Ele escolhe a nação de Israel. Ele prepara essa nação com objetivo, para que ali nascesse o Salvador, para que daquela nação nascesse Jesus, e daquela nação Cristo fosse levado às demais nações. Então por isso que Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. Então Deus tinha que ter um berço para o nascimento de Jesus. Deus escolhe quem? A nação de Israel. Os salmos retratam experiências pessoais com Deus, os cânticos marcantes de Israel, Os salmos retratam essas experiências. Deus firmou uma nova aliança pessoal com a igreja, uma nova aliança. Qual a nova aliança? Jesus Cristo, o Salvador. Paulo declara que seu alvo era o conhecimento pessoal de Deus. Então, qual era o alvo de Paulo? Era conhecer Deus, ter um relacionamento pessoal com Deus. Você pode ver lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Agora, a natureza antrópica da revelação especial. Deus é um ser transcendente, grandioso, magnífico, e como tal, para nós, através das nossas experiências sensoriais, seria impossível compreendê-lo, porque Deus ele é transcendente, ele é transcendental. Então, Deus ele é um ser transcendente, grandioso. E para que a gente possa compreendê-lo, então nós precisamos ter essas experiências de busca, essa experiência. Então essas experiências traz a possibilidade para nós compreendê-los. De que forma? Ouvindo a voz de Deus. Sim, ouvindo no nosso espírito, sentindo a presença de Deus, meditando em Deus, vendo a pessoa de Deus, imaginando a pessoa de Deus. Então é dessa forma que nós vamos compreendendo o seu agir, porque a palavra dele diz que o Senhor ele tem boca e ele fala, ele tem ouvidos e ele ouve, ele tem olhos e ele vê. Se nós somos a imagem e semelhança dele, então nós podemos ter uma ideia de Deus, uma pessoa, um ser maravilhoso. Então nós podemos compreendê-lo, pois ele é ilimitado em seu conhecimento e poder. Não está sujeito às condições e aos limites naturais de vida. Não podemos subir até Deus para perscrutar-lhe, ou seja, investigar, averiguar minuciosamente. Contudo, o mais maravilhoso é que este ser tão exaltado e sublime deu passo em nossa direção e comunicou-se conosco através do quê? Da Bíblia, fazendo-se conhecido, ou seja, Deus falou conosco em linguagem humana comum. Lembra das parábolas de Jesus? Com expressões que fazem parte da experiência humana comum, do cotidiano dos homens. Outras formas pelas quais Deus se revelou, uma pausa aqui, a Bíblia cita muito a natureza, a agricultura, o tempo
para se comunicar conosco. Outras formas pelas quais Deus se revelou foram através de sonhos, visões, inclusive através da encarnação de seu Filho, na qual usou a modalidade de um ser humano comum, um ser homem, porém divino. Incluímos todas essas manifestações e formas de comunicação do Pai para conosco da natureza antrópica, da revelação especial, ou seja, o divino, transcendente, usando maneiras e meios humanos, naturais e comuns para poder se revelar. A terra, o vento, a água, o mar, as plantas, os alimentos, olha só, o nosso intelecto, os sonhos, as visões, os sentimentos. Imagina Jesus, né, como diz a própria palavra, cuspindo no chão, fazendo barro, colocando nos olhos do cego. Olha a forma, as maneiras que Deus se manifestou. Jesus mandando o cego ir lá lavar os olhos no tanque. Olha só como que Jesus se manifestou a sua cura na vida daquela pessoa. E de tantas outras formas, a manifestação de Deus. Então, ela é especial. Outros sinais milagrosos, prodígios, maravilhas e o próprio manifestar da voz pessoal de Deus. Quando Jesus se batiza, né? João Batista batiza Jesus, ouve-se a voz no céu. Não sei se todos ouviram, mas uma voz fez soar no céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Olha só, é a categoria da revelação. Esses acontecimentos fazem parte da revelação sobrenatural de Deus. É sobrenatural. Lembra Paulo a caminho de Damasco? Ele enxerga a luz, os demais não conseguem ver, e Paulo cai do cavalo literalmente, né? Então é a revelação sobrenatural de Deus. Nessas ocasiões, todas as experiências comuns e as leis naturais foram quebradas. Olha só, as experiências comuns e as leis naturais foram quebradas pelo Criador. Tudo isso para ele se manifestar a nós. A natureza analógica da revelação especial. Na revelação especial, Deus faz uso de aspectos do nosso universo de conhecimento para que possamos compreender os paralelos da verdade no campo divino. Quando Deus se revela, Ele sempre seleciona e usa elementos unívocos, comuns ao universo dele e ao nosso. É uma mistura do universo de Deus e o nosso universo, fazendo analogias, comparações. Ou seja, uma revelação, como por exemplo, vamos lá, Deus é amoroso, como são amorosos os homens, porém muito mais. Jesus é o pão da vida, a igreja é o sal da terra. Deus ouve no mesmo sentido de como um homem pode ouvir. Olha só as comparações, as analogias, né, do universo de Deus com o nosso universo, porque senão nós não entenderíamos nada sobre Deus, a respeito de Deus. Então ele usa a nossa linguagem para poder se manifestar. Os meios da revelação especial, os meios, modos ou modalidades concretos pelas quais Deus se revela são os eventos históricos, desde a história da origem da raça humana até a história de Israel, da vida de Cristo, da igreja primitiva, na era apostólica, registrado nos Atos Apóstolos, o próprio discurso divino, nas muitas vezes em que encontramos os registros dos enunciados de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, olha que maravilhoso, Jeremias 18:1, você pode conferir, assim diz o Senhor. 1 Samuel capítulo 10, 18. Os profetas sabiam e declaravam que a mensagem não era deles, não eram deles próprios, mas do Senhor Deus. Deus discorre sobre si mesmo, sobre seus planos e vontade. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Houve discursos audíveis da parte de Deus e a própria ação de Deus na inspiração dos escritores sagrados. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. A encarnação de seu Filho, Jesus, a encarnação foi o meio mais sublime e mais completo da revelação. A vida e a mensagem de Jesus era uma revelação especial de Deus.
o nascimento, antes do nascimento, né? A profecia do nascimento, depois a gravidez de Maria através do Espírito Santo, aí o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, tudo isso é especial, é a mensagem. Hebreus 1 e 2. A encarnação é o clímax, o ápice dos atos de Deus. A mensagem de Jesus ultrapassou a dos profetas e apóstolos. Quando aqueles falavam, transmitiam mensagem de Deus e sobre Deus. Quando Jesus falava, era Deus em pessoa falando. Eram os profetas, mas era Deus. Falavam, transmitiam mensagem de Deus e sobre Deus. Quando Jesus falava, era Deus em pessoa falando. A encarnação de Jesus revelou com máxima perfeição o caráter de Deus. O nascimento virginal de Jesus. Isso é uma máxima de uma perfeição do caráter de Deus, percebida a partir do caráter do Filho de Deus. Nele, Deus vivia entre os homens, manifestava as suas qualidades, atributos e emoções. Então, nós podemos ver pela vida dos profetas, pela vida de Cristo, dos apóstolos, esta vivência, esta vida manifesta das qualidades, dos atributos e das emoções de Deus. Tudo isso para nos chamar a atenção, para nós podermos entender Deus, o poder, a força, a grandeza, o sublime agir de Deus, para que a humanidade então pudesse se render aos pés dele e saber e entender que há um Criador, que há um Deus que fez todas as coisas. As coisas não surgiram do nada, não surgiram numa explosão, tudo aconteceu, de maneira nenhuma. Como pode uma explosão ou algo parecido, ou algo químico ou físico, fazer surgir um coração para bombear o sangue, o cérebro, para que pudesse controlar o corpo humano, os pulmões para filtrar, para receber o ar e gerar o oxigênio para o organismo? Tudo isso é magnífico. O estômago recebe o alimento, então vai para o intestino, absorve-se aquilo que é necessário, aquilo que não é lançado fora, aquilo que nós bebemos para nós não explodirmos, né? Tudo é filtrado pelos rins, é mandado para o sangue, para o nosso organismo. O que não serve, a sujeira, o que é filtrado, o que não é utilizado, é lançado fora. Os aparelhos reprodutores, masculino, feminino, para que pudesse ser gerado vida. Isso não é um acaso, isso não é uma explosão, isso não é uma teoria, isso é verídico, isto é verdade, há evidências. Você existe porque Deus permitiu existir. Agora, a neo-ortodoxia a respeito da revelação especial. A neo-ortodoxia diz que a revelação é a apresentação que Deus faz de si mesmo, apenas. Este conceito é denominado de revelação pessoal de Deus. Esta também é uma revelação especial. Neste caso, Deus não fala a respeito de si mesmo, ou seja, não revela a Escritura, mas só se revela de uma maneira pessoal a partir de um encontro com Ele. Para os neo-ortodoxos, a revelação especial através da comunicação que Deus faz de si mesmo. Para os neo-ortodoxos, a revelação especial através da comunicação, então, que Deus faz de si mesmo nas Escrituras, é denominada revelação proposital. Deus, ele faz de propósito, né, para que ele pudesse ser revelado. Proposital, proposicional. Por quê? Nesta concepção, Deus faz proposições. Proposicional. Nessa concepção, Deus faz proposições, apresenta também comunicações, informações. A dificuldade de uma revelação apenas pessoal está na falta de uma base para afirmar a fé. É necessário perguntar como o Deus cristão poderá ser verdadeiramente encontrado e conhecido
sem uma informação a seu respeito? É claro que é preciso haver fé antes de haver confiança, mas sempre confiamos, pelo menos em parte, para exercermos a fé. Para que eu confie em Deus, eu preciso crer em alguma coisa a seu respeito. Então, Deus, ele faz tudo de uma forma proposicional, né, para que nós pudéssemos então entender essas suas apresentações, essas suas comunicações, essas suas informações a respeito do seu reino para o ser humano, para o homem. Então, quando nós falamos o reino de Deus, o que nós entendemos que é o reino de Deus? É a igreja, é o corpo de Cristo, na sociedade, na comunidade, no local onde os perdidos estão. Por isso que o significado de eclésia, de igreja, é sair para fora, ir até onde os perdidos estão, onde as pessoas estão sem direção, para fazer que o reino de Deus se manifeste naquele local e a marginalidade diminua até acabar, onde que a miséria, as doenças, as enfermidades sejam combatidas, porque o próprio Senhor Jesus diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, para pregar aos pobres, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Este é o reino de Deus manifesto. Então, a vontade de Deus, a revelação de Deus, para que a humanidade pudesse compreendê-lo. Agora, a Bíblia e a revelação. A revelação é muito antiga. Aconteceu há muito tempo atrás. O processo, o ato de revelar, teve como revelação derivada a Bíblia. A Bíblia é o resultado da revelação, ou seja, uma composição de vários livros para explicar a revelação de Deus, ou seja, o revelado. Por isso ela pode ser chamada de revelação. A Bíblia é a revelação de Deus. Se a Bíblia é o produto da revelação, ficam as perguntas: ela é inspirada? Ela preserva realmente o que foi revelado? Esses assuntos então serão tratados nos próprios capítulos, mas de antemão ela é a inspiração de Deus, ela tem autoridade, ela é a revelação de Deus. Agora, a revelação gradativa e progressiva. A revelação é gradativa e progressiva, mas em que sentido? Da erudição, vasto conhecimento liberal, surgiu o conceito do desenvolvimento evolutivo gradual, que considera algumas partes do Antigo Testamento quase obsoletas e falsas. No entanto, afirmar que a revelação foi gradativa e progressiva é dizer que a revelação posterior desenvolveu-se a partir da anterior, complementando-a, adicionando-a e não contradizendo. Como exemplo, temos Jesus que introduzia em seu ensino dizendo: ouvistes o que foi dito, o que foi então gradativo. Eu, porém, vos digo o que é progressivo. Entendeu? O autor de Hebreus destaca a revelação como gradativa e progressiva, ou seja, aquilo que era, aquilo que é e aquilo que ele será. Jesus Cristo mesmo ontem, Jesus Cristo mesmo hoje e Jesus Cristo sempre será o mesmo. A revelação especial de Deus foi avançando até alcançar uma forma mais completa. A amplitude da revelação foi acontecendo à medida que o homem podia receber esta revelação, ou seja, de modo apropriado ao entendimento humano. Da mesma forma, podemos chegar ao conhecimento de Deus como homens perdidos e crescermos nesse conhecimento de Deus, de sua vontade para conosco após a conversão. Nós estávamos perdidos, éramos ignorantes, leigos, não tínhamos conhecimento sobre a salvação, sobre a eternidade, também sobre a condenação das nossas almas, e através das Escrituras, da revelação de Deus, através da lei de Deus, nós podemos entender que nós necessitamos da graça de Jesus. A revelação, então, inclui a presença pessoal de Deus, a verdade informada, a condição de podermos identificar Deus, a condição de podermos saber alguma coisa a respeito de Deus, a condição de podermos mostrar Deus aos outros. Estas são as revelações de Deus.
A revelação é resposta e responsabilidade humana. Nenhum homem é despido de religiosidade. Por isso existem tantas religiões, milhares de religiões no mundo. Todo homem tem seu conceito teológico, seu entendimento. Até aquele que se diz ateu. Há uma frase muito interessante, né? Uma brincadeira, né? Quando se pergunta a um ateu, né? Você é um ateu? Graças a Deus eu sou um ateu. Então, né? Todo homem tem uma religiosidade dentro de si. Nem mesmo o ateu poderia intitular-se desta maneira, porque tal indivíduo acredita em si mesmo. No mínimo, ele tem que crer que ele existe, né? Então não é totalmente sem fé em algo. Todo homem responde de alguma forma à revelação geral no seu redor, e isto implica em responsabilidade, ou seja, o que cada pessoa está fazendo com o conhecimento geral que tem a respeito de Deus. O que estão fazendo, né? Utilizando ou estão jogando fora? O apóstolo Paulo fala sobre este assunto em Romanos 1, 19 a 25. Você pode acompanhar, você pode ver lá. Uma pessoa pode não ter acesso à revelação especial, mas com certeza responde à revelação geral, natureza, vida, corpo humano. A Bíblia nos diz que os homens conhecem a Deus através das coisas criadas e que trazem a lei de Deus gravada em seus corações, o que é demonstrado através da sua consciência. Romanos 2, 14 e 15. Deus será o juiz de todos os homens, e neste sentido, vale-nos transcrever o que Erickson nos diz. Olha só. É concebível que alguém possa ser salvo pela fé, sem receber a revelação especial? Paulo parece deixar em aberto essa possibilidade teórica, né? Uma pergunta: é concebível que alguém possa ser salvo pela fé sem receber a revelação especial? Mas é uma mera possibilidade teórica. É altamente questionável que alguém possa realmente experimentar a salvação sem possuir a revelação especial. Paulo ensinou em Romanos 3 que ninguém consegue. Sem fé é impossível ver, agradar, sentir a Deus. Para se crer é preciso ter fé. E no capítulo 10 de Romanos, ele insiste na necessidade de pregar o Evangelho, a revelação especial, para que as pessoas possam crer. Logo, é evidente que, deixando de corresponder à luz da revelação geral que possuem, as pessoas são plenamente responsáveis, pois de fato conheceram a Deus, mas suprimiram essa vontade de forma deliberada. Portanto, na realidade, a revelação geral serve, assim como a lei, apenas para fazê-los culpados e não justos. Esse comentário reforça a necessidade da pregação do Evangelho e da realização da obra missionária pela igreja, cumprindo a grande comissão dada pelo Senhor Jesus, Mateus capítulo 28, 18 ao 20. Então, é necessário sim a fé, é necessário sim nós temos um encontro especial, direto com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, através da palavra, através das Sagradas Escrituras. Então você percebeu o quanto a Bíblia ela é importante, o quanto a palavra de Deus é importante, desde os tempos antigos até os tempos atuais e o tempo futuro. Ela é importante para entendermos o surgimento do mundo, da humanidade, o mundo caído, Deus tentando restaurar, a vinda de Jesus, as profecias, a vinda de Jesus, a morte de Cristo, esse fenômeno maravilhoso, o nascimento e a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E nós estamos aqui hoje aprendendo e entendendo estas coisas, para que a gente possa propagar o reino, a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? De toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que o homem reconheça que Jesus Cristo é Senhor, que sem Ele não há salvação, não há remissão de pecados, não há vida eterna, mas sim condenação. E por isso nós precisamos de Jesus. E como nós encontramos Cristo? Através da Bíblia, através da palavra de Deus. Então, aí está
a nossa primeira aula da nossa nova disciplina, Bibliologia. Que você possa explorar mais esta disciplina, pesquisar, fazer as autoatividades para ter mais conhecimento, ok? Até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Até lá, se Deus quiser.